Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje nós iremos estudar os resultados do primeiro trimestre de 2022 da Copasa. Vamos ver os dividendos da empresa, como ela se encontra no momento, comparar os indicadores das outras empresas do setor, além de calcular o preço justo e o preço teto para a companhia. E eu já quero saber de você. Você possui as ações da Copasa? Gosta da empresa? Conhece como ela opera? Quer ver mais análises de empresas aqui no canal? Então eu preciso que você faça apenas duas coisas. Curta esse vídeo e comenta que outra empresa você quer ver analisada aqui. Isso ajuda muito o YouTube a subir mais esse vídeo e assim espalhar para as demais pessoas. E principalmente, se inscreve no canal, pessoal, porque eu tô quase chegando na marca dos 1000 inscritos e queria muito bater essa meta antes do final do ano. Se você quer ver mais análises aqui, me ajuda nessa. Conto com sua ajuda. Dito tudo isso, bora pro vídeo? Bom, em primeiro lugar, a gente vê aqui a valorização desde o seu IPO e ela obteve uma valorização de pouco mais de 300% nesse período de 16 anos. Quando a gente compara com o índice Bovespa, ela obteve praticamente o dobro de alta do índice. E quando a gente puxa as suas concorrentes, como a Sabesp e a Sanepar, a Copasa nos mostra que segue líder em valorização quando do mesmo período de abertura de capital das três empresas. E só um outro detalhe é que as três empresas de saneamento seguem vencendo o índice até aqui. Então quem fala que saneamento é um setor chato e reclama e tudo mais, tá aí. Um primeiro indício que pode valer a pena ter alguma empresa do setor em carteira. Mas o que é a Copasa? Pegando seu histórico, nós vemos que a companhia foi criada em 1963, ainda com o nome de Comag, Companhia Mineira de Água e Esgotos. Em 74, ela muda seu nome para o que a gente já conhece atualmente como sendo Copasa. Em 2003, ela faz a sua abertura de capital e em 2006, as suas ações começam a ser negociadas na Bolsa Brasileira, fazendo parte do novo mercado, onde se tem a garantia de 100% de tag along e a manutenção de no mínimo 25% das ações em circulação na Bolsa. O estado de Minas Gerais possui atualmente pouco mais de 50% de participação na empresa, sendo assim sócio majoritário da companhia. O restante está explicitado dessa forma, com praticamente um quarto separado entre acionistas nacionais e o capital estrangeiro. Conferindo agora os resultados do primeiro trimestre de 2022, nós temos uma queda na receita de 1% comparado com o trimestre anterior, queda também na geração de caixa de quase 15%, um resultado financeiro de 23% e o principal culpado disso tudo foi o aumento dos custos e despesas da empresa, que subiram 11,7% na variação trimestral e mais de 16% na variação anual. Isso dá mais que a inflação acumulada no período. E isso fez com que a Copasa perdesse margem, que antes era perto de 40% e agora está na casa dos 33%. Olhando de perto esses custos, a gente percebe que os administráveis, que são aqueles que a empresa tem algum controle, como pagamento de funcionários e etc., a gente vê que todas as linhas tiveram aumento e muitas delas maiores que a inflação acumulada no período. Já os não administráveis, que são basicamente contas que a empresa tem que pagar, como água, luz, etc., também observamos uma alta forte, principalmente na questão de energia. As empresas também sofreram com esse aumento violento na conta de luz. Então esse período foi de uma completa lambança nas contas da empresa, ao meu ver. Em termos de receita, nós vemos que a água representa cerca de 2/3 do seu total, enquanto que o esgoto representa o restante praticamente. Um outro fator que também jogou contra a empresa nesse período foi a queda da revisão tarifária, que é o aumento contratado de 4 em 4 anos, e a Copasa nem repôs a inflação do período. Péssimo para o acionista, mas bom para quem mora em lugares que são atendidos pela empresa. Aqui a empresa nos mostra que praticamente resolveu o problema hídrico com seus reservatórios perto das máximas. Um detalhe que chama a atenção aqui é o aumento do CAPEX, ou seja, dos investimentos que a empresa pretende fazer nos próximos anos. Muito disso pelo novo marco do saneamento, que obriga as empresas a fornecerem a quase totalidade de lares atendidos com água e esgoto. Só nesse ano, a Copasa pretende gastar cerca de R$ 1.300.000 só nessa parte. Para vocês terem uma ideia, essa é a meta do plano de negócios da empresa esse ano.
ter cerca de 247 litros por ligação por dia até dezembro de 2022. Então, a empresa não está parada e isso é um bom sinal. Só que não adianta crescer sem sustentabilidade, como a gente viu aí. E todos esses investimentos fazem com que a Copasa aumente sua relação de endividamento, chegando na casa de 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Ainda está saudável, mas é bom ficar de olho nessa parte. Esse endividamento tem como composição prioritariamente o CDI, seguido do IPCA, formando pouco mais de 50% do custo da dívida da empresa. Como os dois estão em alta até aqui, isso fez com que o cupom médio dessa dívida aumentasse, querendo alcançar os 10%. Já o grau de endividamento da empresa se encontra na casa dos 42%. O cronograma da dívida se encontra dessa forma, sendo o ano de 2023 tendo maior peso nesse momento. Com relação aos contratos da empresa, dá pra gente ver que o menor deles possui um prazo de vencimento de 10 anos, que é o de Belo Horizonte. E esse é o calendário de término de vigência dos contratos de concessão da empresa. Então, o período crítico, ao meu ver, se encontra nessa parte entre 2031 e 2035. Analisando os dados fundamentalistas da Copasa, a gente vê que ela opera com valores próximos ao início do ano, quando a gente olha no gráfico, e que com essa cotação ela se encontra com um dividend yield acumulado de 5,60% nos últimos 12 meses, e com uma queda na cotação de mais de 20% no mesmo período. Esses são os indicadores da Copasa atualmente, e a gente observa que atualmente ela negocia com um dividend yield médio de 8%, a relação preço sobre lucro atual de 9 vezes, o seu PVP com um desconto razoável de 35% e um retorno acumulado da sua receita de mais de 7%. O histórico de dividendos da Copasa é esse aí, porém ela é meio irregular nesse quesito, ao meu ver, tendo alguns altos e baixos. Com relação à data de pagamento de dividendos, ela costuma pagar nos meses de março, junho e setembro, e tem o costume de pagar 2 meses após o anúncio. Então quem quer entrar na empresa por causa dos dividendos, fique atento a isso. A média de payout da empresa, que é o quanto do lucro líquido a empresa tira para pagar os dividendos, é de quase 50%. E é essa média que eu vou usar para calcular o preço teto da empresa. Quando a gente olha a relação preço-lucro no gráfico, dá para notar que ela não tem muita margem de segurança no momento, ao meu ver. Mas fica aí de curiosidade para a gente analisar melhor. E comparando agora os indicadores fundamentalistas da Copasa com as outras duas empresas do setor, que são a Sabesp e a Sanepar, nós vemos que a Sanepar segue sendo a melhor nesse quesito, com a Copasa ganhando apenas por estar mais descontada quando comparamos o preço sobre valor patrimonial. De resto, a Sanepar ganha praticamente de lavada em todos os outros quesitos. E com tudo isso posto, vamos ao nosso cálculo de preço justo e preço teto da Copasa. Considerando primeiro o cálculo da fórmula de Graham, para as ações da Copasa, nós chegamos a um preço justo atualmente de R$ 22,85, apresentando uma margem de segurança de quase 50% nessa cotação de hoje. Então, por Graham, nós teríamos uma boa possibilidade de alta de quase dobrar nosso investimento. Agora, quando a gente parte para o cálculo do preço teto, dá para perceber que ela distribuiu, na média dos últimos 5 anos, praticamente R$ 1 por ação. E se a gente ajustar com a política de payout da empresa de 50% que a gente viu lá atrás, obtemos algo em torno de 64 centavos por ação. Pois bem, em primeiro lugar, vamos considerar o preço teto sem o ajuste. Com isso, nós encontramos uma faixa de preço que varia entre R$ 9,88 e R$ 16,47. Notem que no preço atual, ela está oferecendo um dividend yield, considerando tudo isso que foi falado, de pouco mais de 8%. Já quando a gente ajustar pelo payout, nós obtemos faixas de valores que pegam desde os R$ 6,38 até os R$ 10,64. Com isso, ela não estaria oferecendo nenhuma margem de segurança nessa cotação atual. Isso se os lucros permanecerem constantes. Mas aqui eu faço um adendo e chamo a atenção para mais um detalhe. Observem como se encontram os lucros da companhia. Desde o segundo trimestre, ele vem em queda. Portanto, temos que ter muito cuidado ao entrar na empresa. Tudo bem que ela está fazendo investimentos, mas quando é que ela vai mudar isso aí? Lembre-se que a cotação segue lucro no longo prazo. Dito tudo isso, eu considero um momento bem delicado para a Copasa com aumento de custos
perda na revisão tarifária e aumento de investimentos obrigatórios devido ao novo marco de saneamento, como a gente viu aqui nesse vídeo de hoje. Isso não pode deixar de ser considerado da equação na formação de preço da Copasa. Eu acho que é o momento quem tem a ação ligar o alerta e ficar de olho para os próximos capítulos dessa novela que está se tornando a Copasa. Mas você concorda comigo? Possui a empresa? Vamos estender essa conversa nos comentários com educação e com um bom debate de ideias. E aproveita, compartilha esse vídeo para mais pessoas. Continua comigo vendo os vídeos que aparecem na tela final. Não se esquece de colocar nossa rotina de sempre em dia, curtindo esse vídeo, que isso ajuda muito o meu trabalho aqui, se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando esse e outros vídeos aqui do canal para mais pessoas sempre. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.